Ao vivo. Glória a Deus por mais essa manhã com Jesus, com vocês, com a Giovana que acabou de chegar aí. Bom dia, Gi. Já vou te chamar aqui. Opa, o que eu fiz? Apertei errado. Pera. Bom dia, quem tá chegando. Olha quem vai aparecer agora. Olha. Bom Bom dia! dia! Graça e paz, tudo bem? Tudo, e você, Manda? Tudo bem, graças a Deus. Então, tá Seja bom. bem-vindo. Estou Obrigada. feliz de estar aqui com você. Ai, Bom dia para quem está chegando, vocês que vão chegando, já vai chegando e convidando as pessoas. Estou feliz com essa manhã que Jesus preparou para a gente conversar sobre casamento, família e nova aliança, gente. São os assuntos mais maravilhosos da vida. será que a gente consegue em uma hora? Nunca, com certeza não. A gente vai ficar aqui 2 dias. Quando perceber, o tempo acabou, mas a gente vai deixar com certeza o gostinho de quero mais e os corações aquecidos de vontade de saber mais a vontade de Deus, né? O desejo de Deus e os planos de Deus para a família, para casamento, na perspectiva da nova aliança, né? Gente, Amém. para quem não conhece a Giovana, Giovana, aproveita e me ajuda definitivamente a falar correto. É reset ou reset? No português seria reset, né? Que é a palavra de resetar, né? E no Aham. inglês é reset, né? Tipo, então Reset. pode falar as duas. Então, eu vou falar do jeito que eu quiser, que os irmãos vão entender. Mas a Giovana do Reset na Graça, que é um perfil no Instagram que ela tem usado para anunciar e proclamar a nova aliança, o entendimento da nova aliança, da graça de Deus como ela é. E assim, tem muito conteúdo, todos os dias ela está compartilhando ali uma palavra em texto, em vídeo. Então, eu realmente recomendo que vocês acompanhem, que vocês tenham o coração e os ouvidos atentos àquilo que ela está compartilhando. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu amo a sua simplicidade, a sua forma autêntica, simples, alegre de compartilhar as boas novas, tá? E quero que você flua aí essa manhã, quero receber da sua vida e quero que todos recebam também. Então, fala um pouquinho de você e especialmente se você começasse falando um pouquinho de você, como é que você chegou ao entendimento da nova aliança, né? E qual o impacto que isso trouxe para a sua vida familiar. Uhum. Obrigada, Amanda. Um prazer estar aqui com você, né? Eu amo essas conexões divinas que Deus providencia para nós, né? E Amém. eu acho tão engraçado porque a gente nem se conhece, né, pessoalmente, a gente não tem uma história de amizade, mas é como se nos conhecêssemos, né? Sim. Essas conexões espirituais, assim, é muito forte e Deus, assim, ele vai juntando, ele não junta pessoas, né? Ele junta propósitos, a gente já sabe Isso disso. mesmo. E nós estamos aí engajadas nesse propósito de, né, espalhar o evangelho sobre anunciar as boas novas, a nova aliança, que realmente na minha vida teve um impacto assim surreal, né? Surreal, indescritível. Uma vez que você conhece a nova aliança, não tem como você retroceder. A Bíblia ela se fecha de Gênesis ao Apocalipse. Você vê Jesus em tudo, você fica maravilhada com a obra da cruz, né? Não tem como você não agradecer Jesus todos os dias por aquilo que ele fez por você, porque faz tanta diferença na sua vida que você fala, meu Deus, né? Como que eu não vou agradecer? E a nova aliança ela impactou assim, tanto no meu casamento quanto na criação dos meus filhos, né? Porque eu cresci em berço evangélico praticamente, quando meus pais foram para a igreja eu tinha 2 anos, né? Então desde que eu me conheço eu me lembro de estar na igreja evangélica, né? E, e eu vivi toda a fase de
Vou colocar outra rede aqui para ver se melhora. Pera lá. Aqui. Aí, voltamos. Aí. Voltamos. Peraí, deixa eu pôr no meu modo avião aqui. Eu vou ficar pausado um pouquinho só para eu parar os Tá bom. WhatsApp. Das notificações, né? Beleza. Aí. Pronto. Acho que melhorou. Amém. Então, eu cresci na igreja, né? Desde os 2 anos, então eu vivi toda a fase da religiosidade, né? Tive, sim, experiências com Deus, porque o fato de você não se relacionar com Deus na Nova Aliança não anula você ser de Deus, né? E você ter experiências com Deus. Mas eu era um cristão montanha-russa, né? Porque eu não tinha certeza da minha salvação, então eu tinha altos e baixos com Deus, né? E não tinha certeza da salvação, não tinha certeza de um Deus amoroso e bondoso, achava que Deus podia me punir. Então, todas essas coisas. Tinha medo de Deus, tinha medo da volta de Jesus, né? Todas essas coisas. Então, não era um relacionamento gostoso, né? Eu acho que ninguém nunca passou por isso aqui, não, de que ninguém nunca sentiu essas coisas, imagina. Então foi isso. E aí, mas eu sempre tive muito questionamento com Deus, né? Que eu sempre me perguntava onde estava o jugo leve e o fardo suave de Deus, né? E eu acho que foi essa busca que um dia ele falou assim, deixa eu falar, deixa eu dar um sonho para essa mulher aqui. E aí ele falou comigo através de um sonho lindo, que eu não entendi, mas aí foi tudo se conectando, né? Apareceu as ministrações do pastor Aloísio da Videira, que é um homem, né, que prega a graça como eu nunca vi, né? Sim, ele é um mestre mesmo. Ama a vida dele, né? Profundamente. E aí eu ouvi uma ministração, eu falei, uau, eu entendi tudo errado, vamos reaprender. E aí começou o meu processo de renovação de mente, no qual estou até hoje, né? Mas o crescimento é de glória em glória, uma vez com rostos desvendados, né? Agora de glória em glória, cada dia mais o Espírito Santo acrescenta algo novo para mim, de revelação, de entendimento. E estamos indo, e eu estou amando ter esse relacionamento com Jesus, né? Íntimo, que é diário, Amém. né? Você não separa mais, né? Porque antes eu separava, né? Preciso ter meu momento com Deus, então eu preciso entrar no meu quarto, fazer de tudo, me rasgar pano de saco para não sei, para conseguir entrar no Santo dos Santos, para Deus. Então meu filho, não, às vezes eu tô assim, eu paro e falo, Deus, agora eu vou ser ousada, eu nem merecia estar na tua presença, mas o Senhor está aqui. Então eu entro com ousadia mesmo na presença dele. E, meu amor entrou. Ele tá... Ó, o maridão dela chegando aí. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Homem bem-aventurado é você, hein, por ter uma esposa virtuosa dessa. Ele tá na pista, não sei se ele vai conseguir muito ouvir, lindo, internet. Giovana, mas engraçado isso que você está falando, que eu tenho hoje 21 anos com Jesus, né? E os primeiros 12 anos da minha vida cristã, eu vivi assim, com esse exemplo que você está dando, né? No esforço da minha alma, no governo da alma, tentando me relacionar com Deus na minha alma, tentando criar esses momentos em que eu fosse digna da presença, ir para o quarto, estar em jejum, estar consagrada. Eu tenho que chorar, eu tenho que me render, eu tenho que me arrepiar, porque senão eu não estou na presença, eu não estou vivendo o poder de Deus, né? E assim, que difícil que era, que difícil, porque de fato a régua sempre era eu. O ponto de referência desse relacionamento nunca era Deus, nunca era Jesus, nunca era o Espírito Santo. É se eu estava em condição, é se eu estava no ponto, é se eu estava em santidade, é se eu estava... E como é difícil viver a vida cristã assim. No dia eu assisti a sua live com a Manuela e eu lembro de você falando isso, que você chegou um momento que você perguntou, Jesus, onde é que está o fardo leve, suave? Porque não é leve, não é suave para mim, é um esforço. Ser de Deus, permanecer em Deus, viver como Deus, está difícil, né? E quando eu fui encontrada também pela essência do Evangelho, da boa notícia de que Jesus fez tudo por mim e de que cabia a mim confiar de que a obra dele é perfeita, está terminada, e ao confiar nisso eu começo a desfrutar e ver a manifestação dessa obra consumada na minha vida, que é quando eu falo que foi quando eu me converti à vida no Espírito, né? Eu já era convertida a Jesus, mas eu vivia na alma. Eu tentava viver uma vida de relacionamento com Deus na minha alma, nas emoções. Tinha que ter aquela coisa da emoção,
E aí, quando eu me converti à vida no Espírito e entendi que a única vida do cristão nascido de novo é uma vida no Espírito, onde você adora espiritualmente, onde você ora espiritualmente, onde você tem consciência da presença no trânsito, lavando louça, fazendo qualquer coisa, e não precisa mais de um lugar sagrado, de uma posição física correta, de uma roupa, de isso ou daquilo, mas você precisa simplesmente crer que Jesus habita em você, que você habita nele, que vocês estão definitivamente e eternamente conectados. Uau, isso transformou e tem transformado a minha história. E aí entra no que você falou, né? A gente fica tão grata a Jesus, porque à medida que você vai conhecendo a obra da cruz, a nova aliança, compreendendo a graça como ela é, a gente passa a viver em estado de graça, né? Desde o momento que eu abro os meus olhos pela manhã até o meu último suspirar consciente à noite, que eu estou acordada, eu estou em estado de gratidão. Por quê? Porque eu estou reconhecendo esse favor, fazendo tudo por mim, sem que eu mereça absolutamente nada. Né? É lindo isso, Amanda. E até você falando, né, de viver na alma, experiências com Deus, eu teve o Descende, né? Uma semana atrás, e eu estava lá e foi muito bom, foi muito legal. E foi engraçado, porque assim, eu tava com uma alegria no meu coração em ver as pessoas, em ver aquela quantidade de jovens. Porque assim, a média de idade do Descende era de 24 anos. Então assim, não é minha geração mais, entendeu? É outra achei que geração. Você tem 18. Quantos anos você tem? Não é 18, não? Não, eu tenho 33. Gracinha, eu faço 33 esse ano. Ai. Mas assim... E ali eu tava, né, quietinha, assim, e orando, louvando, pulando, cantando. Mas, assim, em nenhum momento eu senti aquela presença de Deus. Em nenhum momento eu senti arrepios, como eu sentia. Em nenhum momento eu senti, mas eu sabia que Deus estava ali. Entendeu? E uma hora eu tava orando, eu até falei assim, eu falei, Jesus, como é bom ter maturidade. Não que seja errado você sentir isso, porque às vezes a sensação... ela transborda mesmo no nosso corpo, né? A gente sente fisicamente. Mas eu falei assim, nossa, Jesus, como é bom não me relacionar com você na alma, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está alegre, porque a alegria que eu estou sentindo de ver esses jovens pulando, dançando, cantando, eu falei, com certeza deve ser a mesma alegria do Senhor hoje. É a alegria no Espírito, né? A alegria do Espírito. Então, assim, você começa a se relacionar com Deus, você não fica mais aquele crente almático, né? Tipo, você não... Eu tava ali conversando com ele ministrou coisas no meu coração, ali ele falou comigo coisas, mas eu ali em nenhum momento de todo mundo, né? Às vezes, nossa, porque a presença de Deus eu senti realmente, às vezes ela é palpável. Mas eu ali, eu acho que foi um tempo até mesmo de Deus me mostrar a maturidade mesmo, porque eu não senti nada. Mas eu sabia que ele estava lá, eu sabia que ele estava alegre, eu sabia que ele estava muito feliz e eu estava desfrutando daquele tempo. E que a presença dele ali é real, né? Independente de arrepio ou não, que a presença dele não estava no estádio, no palco, mas estava nas pessoas, né, em que ele habita. Isso que você está falando é o quadro do que eu vi na transição da minha vida. De vida na alma para a vida no espírito, né? Dentro da vida cristã, já vivendo a vida cristã. Por quê? Porque você falou de maturidade, às vezes, maturidade é uma coisa que eu falo bastante aqui, porque o Senhor me chamou para maturidade desde que eu converti. E às vezes as pessoas têm uma ideia de maturidade meio filosófica, utópica, né? Que pensa assim, a pessoa madura é aquela pessoa pronta, a pessoa que não erra, a pessoa mais velha. E não. A maturidade é justamente o desenvolvimento da nossa consciência. Nós que nascemos de novo do Espírito, devemos buscar viver na maturidade até chegar ao padrão perfeito de Cristo. Esse é o trabalho que o Espírito Santo está gerando em nós, né? Então, uma criança de 4 anos, por exemplo, ela não compreende a mesma coisa que eu vou dizer para uma criança de 4 anos, é compreendida de um jeito diferente para que uma de 10, para que outra de 16, e outro de 20, e assim por diante. Então, nós, na vida cristã, nós passamos por esse processo também. No início, quando ainda éramos bebês, a maneira de Deus se comunicar conosco talvez fosse mesmo mais pela questão emocional, mas ainda não tínhamos uma condição de ter consciência, né, para compreender o que Ele está falando conosco ou não. Então, a gente sentia aquela sensibilidade física, emocional.
Mas ele vai nos chamando para avançar. Nós não podemos continuar como meninos dependendo de um arrepio, de uma lágrima, para perceber a presença. Aí você disse, eu não senti nada, mas eu sabia que ele estava lá. Ou seja, você foi levada pela sua maturidade na prática da fé, na prática da palavra de Deus, na experiência da vida com Deus, de que apesar de não sentir, apesar de não ter sensações, você está consciente da presença, da realidade dele ali, da realidade do mover dele ali, né? E isso é que é lindo. E eu creio que a gente não chega a essa maturidade sem compreender a nova aliança, porque é a partir do recebimento da nova aliança que eu entendo e aceito, sem resistir no meu coração, que Cristo se tornou a minha sabedoria, que Cristo se tornou a minha justiça, tudo que Cristo se tornou para mim. Aí eu paro de depender de estou sentindo ou não estou sentindo. Talvez, se a gente estivesse ainda na alma e você não tivesse sentido nada, como foi o caso, você voltaria frustrada para casa pensando, meu Deus, eu estou fria, eu estou pecado, o que aconteceu comigo? Deus saiu de mim, Deus se afastou. Deus né? saiu de mim. Aquelas coisas que a gente pensava, porque era normal, é tudo pelo seu esforço, quando é tudo pelo seu esforço, é tudo pelo seu esforço. Então eu ia falar, nossa, eu não senti a presença porque eu não orei, porque eu não orei o suficiente, porque eu não orei em línguas, porque eu não adorei. E quando você toma essa consciência de que não é por você, é por Jesus, você fala, uau, porque tipo, você descansa. Porque eu tava lá tão feliz que nem uma louca, sem voz. Eu cheguei sem voz, de tanto que eu pulei, eu deletei os meus stories. Pessoal, porque eu falei, gente, o povo vai ver, vai achar que eu sou maluca, porque eu não ouvi a minha voz. E eu sou desafinada, eu não sei cantar. Quando o cara foi ouvir, eu falei, meu Deus do céu, tá vergonhoso isso. Porque eu filmava e eu entrava orando no meio. Eu falei, gente, o povo não vai entender nada, né? Até deletei. Mas foi muito bom, mas essa consciência. E eu percebo que para tudo, né? No Reset eu recebo muita pergunta. Assim, as pessoas baseando o amor de Deus por aquilo que acontece na vida. Né? Foi uma outra chave que virou na minha cabeça. O amor de Deus, ele não se expressa para mim de acordo com aquilo que acontece ou deixa de acontecer na minha vida. Não, o amor de Deus é expressado na cruz. Sempre. Uau! Por aquilo que já aconteceu, né? Já aconteceu. Tipo, então eu não posso mais olhar para o meu dia a dia e ver assim, poxa, não aconteceu o que eu quero. Eu queria hoje ir jantar fora, mas eu não fui jantar. Poxa, Deus, o Senhor não me ama, hein? Porque eu pedi para o Senhor e o Senhor... Não, o amor dele não é expressado desta forma. Ele já expressou seu amor dando Cristo. E essa é a maior prova de amor. Porque eu, sendo mãe, hoje, eu não consigo imaginar eu dar o meu próprio filho para salvar alguém. Não consigo. Entendeu? Vai além das minhas capacidades. Vai além do meu... jamais, entendeu? Mas aí, quando eu olho para Deus fazendo isso, eu falo assim, se isso não é uma manifestação de amor, como que eu posso considerar outra coisa uma manifestação de amor? E aí você tocou num ponto que, assim, quando eu era, desde muito novinha, desde solteira mesmo, o Senhor sempre, eu tinha convicção de que através do casamento e da maternidade, ou seja, da família, seria a maneira mais intensa de viver o Evangelho na Terra. Eu não descobri outra maneira de se viver Cristo a não ser vivendo o casamento e a maternidade. A maternidade eu ainda não experimentei, estou sendo preparada para isso. O casamento eu estou nas primícias, né? Vou fazer 6 meses de casada agora. Então, vai com Deus. Então, eu tinha essa convicção de que o Senhor, o casamento e a maternidade, ou seja, a família, é a maneira, é o cenário que ele preparou para nós na Terra, para nós vivermos o Evangelho como ele é. E aí, conhecendo a nova aliança, a gente começa a ver o impacto disso, né? Porque, tô aqui, tá tudo lindo aqui a gente falando. Aí eu recebi o amor de Deus, aí eu comecei a entender que é tudo por Jesus, que não depende de mim, e eu recebi essa graça que eu não mereço. E como é que isso impacta na relação marido e mulher, na relação mãe e filho? Né? Eu percebo que há ainda um senso de justiça própria muito grande, principalmente nas mulheres, com relação a si mesmo, aos maridos e aos filhos. Como é que a nova aliança vai mudando isso no contexto familiar? Qual que é a sua experiência com isso? Amanda, a primeira coisa que, né, você falou aí de
de viver isso na família, é real por quê? Porque quando a gente olha para Deus, ele é 3 em 1, ele é uma família, né? A gente sabe que Deus não tem sexo, feminino e masculino, mas a gente pode dizer que, comparando, né, Deus Pai é o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo faz a parte da mãe. Por quê? Você pode ver como isso é real. Você pode xingar qualquer coisa, mas não xinga a mãe que ofende alguma coisa. E a Bíblia fala isso, né? Não blasfeme contra o Espírito Santo. Você pode falar de qualquer pessoa, de Deus, do Filho, do Pai, do Filho, mas não fale do Espírito Santo, então não fale da mãe, né? E é interessante isso. Então, assim, eles são uma família. E para Deus é tão importante a família que ele decidiu começar o mundo com uma família. Deus não começou o mundo com uma igreja, Deus não começou o mundo com um pastor, Deus não começou o mundo com um líder espiritual, não. Ele começou com uma família. E para a gente transferir isso para o casamento, a gente tem que entender mesmo a nova aliança e a nossa relação de pai e filhos, né? Essa questão da justiça própria, ela é muito forte, tanto conosco com relação com Deus, e eu acho que o primeiro entendimento tem que vir nesse, né, da gente entender que a obra consumada em Jesus foi consumada, então eu não preciso mais me esforçar e não preciso ter mais justiça própria para você transferir isso para o seu marido. Né? Hoje, os casamentos, eles têm muito problema, por quê? Por conta da justiça própria, né? Então, o meu marido, não, ele fez algo para mim, então agora eu preciso buscar a minha justiça. Só que quando você olha para Deus, para Jesus, você não consegue mais fazer isso. Você não quer mais buscar essa justiça própria. Por quê? Porque você quer viver em harmonia, né? Quando você entende que há amor, você não quer mais ficar brigando por picuinhas, brigando por coisinha besta, né? Então, eu acho que a primeira coisa vem desse entendimento. E eu separei aqui um texto, eu amo a história da criação, e tá lá eu achei muito interessante, né? Eu ouvi isso de um pastor, eu fui dar uma estudada e achei muito legal. Quando Deus ele cria o homem no 6º dia, ele faz assim, ó, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. A Eva vai ser criada depois. Sim. Deus criou a mulher dentro do homem. Sim. Deus, quando ele criou ali, a mulher já estava dentro do homem. E o mais interessante, que Deus deu a ordem de não comer do fruto antes de Eva ser criada. Eva ainda estava dentro de Adão. E aí, quando Deus cria, né, que Deus faz Adão dormir, Deus pega uma costela de Adão e cria a mulher saiu de dentro do homem. Então, assim, isso desmistifica, isso quebra também a questão de que dizer que Deus criou o homem primeiro porque ele é mais importante. Não tem nada disso. A gente entende que há uma hierarquia, mas essa hierarquia não tem a ver com você se importante valor, né? Existe uma diferença de papéis, de responsabilidades, mas o valor é o mesmo. O valor do homem, da mulher para Deus. Exatamente. Então aí Deus tira, né? Deus tira Eva, e aí eu juntei com uma ministração que eu ouvia muitos anos atrás, eu nem era casada, né? Que sempre todo mundo fala assim, por que Eva foi comer do fruto, né? E aí uma vez uma pessoa ministrou, né? Tipo, eu achei tão lindo isso, que o fato, a costela, ela é localizada aqui na nossa região da barriga, né? Então fica numa posição assim. Por quê? Porque o homem, ele tem o dever de proteger a mulher. E Eva se deixou ali ser enganada porque Adão não estava protegendo ali a mulher naquele momento. Sim. Né? Então, assim, é óbvio que eu não estou nem atraindo a culpa para o homem e para a mulher, né, disso tudo. Mas a gente começa a entender a relação entre homem e mulher. E é tão lindo isso, porque aí a Bíblia, Deus vai comparar o amor do homem como o amor de Cristo pela igreja. E também Cristo, quando ele foi ferido ali na cruz, né, que o soldado vem, e foi na região da costela também, quando ele feriu, dali saiu a igreja de Jesus. A igreja saiu de dentro de Cristo, também como a mulher saiu de Adão.
né? Sim. Então, E assim, é legal tudo isso que você está falando, porque você gosta, falou, o homem tinha que proteger ela e ela estava desprotegida, e isso vem muito da nossa relação, como você falou. Primeiro, a relação que você tem com Deus, sim. relação sua com o Senhor, né? Porque a gente só dá o que a gente recebe. Uhum. Então, eu só amo a partir do amor que eu recebi. Exatamente. Eu só perdoo a partir do perdão que eu recebi. Eu só protejo a partir da proteção que eu sei que tenho. Uhum. Né? Então, a gente vê claramente que o homem, ele tem essa, desde o início, o ser humano, estou falando o homem masculino, estou falando o ser humano, ele tem essa tendência a não confiar. Ele quer ser independente, né? Deus tinha dito algo para eles. Na verdade, eu ouvi esses dias, há umas 2 semanas, uma ministração de um pastor falando que o grande X ali da queda não foi a desobediência, mas a desconfiança, porque quando a serpente veio conversar com Eva, ela começou a colocar, mas Deus não falou bem assim, mas Deus não sei o quê. Então, a Eva ficou assim, será que eu tenho que confiar em Deus, que realmente, se eu comer, eu vou morrer? E tal. Então, a mesma coisa. Deus tinha provido tudo para Adão e Eva ali. Tudo. Deus tinha cercado eles de segurança e proteção. Por algum momento, né, o coração de Adão e Eva não confiaram nessa suficiência da proteção, da segurança, da provisão do Pai. Então, a partir do momento que ele deixou de receber, não porque Deus deixou de dar, mas ele em seu coração deixou de receber a proteção, a segurança, então ele falhou em dar isso para ela. E aqui eu vi alguém falando aí, não culpe o homem. Não é uma questão de culpar o homem ou a mulher, é uma questão de nós entendermos a natureza carnal, a natureza de pecado, a nossa tendência, e por que nós devemos então viver hoje inclinados para o Espírito. Porque se vivermos inclinados para a carne, a carne tende a rejeitar mesmo aquilo que Deus nos oferece gratuitamente, e a partir do que eu recebo de Deus gratuitamente é que eu posso dispensar isso para o próximo. Então, na questão do casamento, a mulher que ainda vive na justiça própria, que ela tem dificuldade de transferir essa graça, esse amor, esse perdão do tipo de Deus que é manifesto em Cristo para o marido e para os filhos, revela o quanto ela ainda precisa receber. Uhum. Né? O quanto tem disponível para ela, mas ela não está desfrutando. Então, quando vem esse senso de não é justo que ele faça isso comigo, ou que ele fale assim comigo, ela está deixando de desfrutar da justiça de Deus, daquilo que ele fez para ela, daquilo que ele fala a respeito dela. E quando isso vai penetrando assim, as entranhas do nosso ser, é inevitável, é quase que assim, impossível você não derramar essa mesma graça, esse mesmo amor, essa mesma aceitação, aprovação e perdão, longanimidade para com quem convive com você, que é esposa e filhos, né? Sim, sem dúvida. E Amanda, e o interessante é que assim, né, o que você falou, né, falou não culpe o homem. Não, gente, a gente não tá culpando ninguém. A Amanda explanou muito bem isso, né, de falar do que a gente recebe pra gente passar, né, e transbordar. E exatamente, ali Adão e Eva, eles questionaram algo que Deus já tinha falado, né? Eles colocaram em dúvida, será mesmo que a gente... Tipo, Deus já tinha feito eles a imagem e semelhança deles, né? Mas Satanás os enganou como? Mas será mesmo? Não, se vocês comerem, certamente os olhos de vocês se abrirão. Colocou em dúvida. E é a mesma coisa que Satanás tenta fazer com Jesus, e é a mesma coisa que ele tenta fazer comigo e com você hoje. Pôr em dúvida aquilo que Deus diz que nós somos, né? Aquilo que a palavra diz que nós somos, né? Então, assim, todas as coisas são distorcidas, né? A questão da submissão, por exemplo, é uma coisa extremamente distorcida hoje no mundo que a gente vive. E eu costumo definir muito, né? Que todo mundo fala, mas a mulher tem que ser submissa, a mulher... Submissão, para mim, é você estar na mesma missão. Quando você tem um marido que está na missão de refletir o propósito eterno de Deus aqui na Terra através da família, você automaticamente entra nessa missão. Exatamente. Então, não é aquele negócio do marido, vem cá, mulher, tira meu sapato hoje, não tem nada a ver com isso. Né? Não é o marido manda e a mulher obedece, né? Não, é você entrar na mesma missão de fazer refletir a glória do Senhor através da sua família, da sua vida, de expressar a glória do Senhor, né? Então você entra na mesma missão. Por isso que, biblicamente olhando, eu acho a parte do homem muito mais difícil que a nossa, Amanda. Sim. Porque assim, quando Jesus fala, olha, homens, né?
amem suas esposas como Cristo amou a igreja, dando a própria vida. Gente, o homem que faz isso, automaticamente a mulher entra na submissão. Na verdade, a submissão é a coisa mais maravilhosa do casamento para mim. É a maneira mais... É o mais... Como é que eu vou dizer? É a expressão do cuidado de Deus comigo. Exato. Onde, de fato, eu estou sendo bem cuidada. Onde, de fato, eu não preciso me preocupar com coisas que cabem à responsabilidade do homem, né? E aí entra outro ponto maravilhoso de você conhecer a graça de Deus como ela é e viver. Por quê? O que foi a graça de Deus, né, na nossa vida? Foi Jesus olhar para nós ainda pecadores, ainda não amando Ele, ainda não nada, e nos ver através da ressurreição, nos ver através da nova aliança e ver quem nós seríamos nele, porque o que vai ser já é. Então, às vezes tem alguma mulher nos ouvindo aqui agora e falando, mas aí é fácil para vocês entrarem debaixo da missão do seu marido, quando seu marido é um homem de Deus, é um sacerdote do lar, quando ele busca o Senhor, quando ele vive a palavra. Mas o meu marido, você não sabe, vou te contar, o meu marido não tem vida com Deus, o meu marido é rude, o meu marido tem vícios, o meu marido isso, o meu marido aquilo. Então, olha só, se você começa a receber da graça de Deus, começa a receber da nova aliança e viver nisso, você vai olhar para o seu marido exatamente como Jesus olhou para você quando você não era nada, quando eu não era nada. E a partir deste olhar, você se posiciona na sua vocação de esposa, recebendo de toda a graça de Deus, toda a provisão, todo o favor, tudo que você precisa. E esse seu posicionamento vai ativar no seu marido o homem que em Cristo ele já é. Sim. Então não é desculpa para nenhuma esposa que tem um marido que hoje não está vivendo dentro daquilo do estilo de vida que Jesus conquistou para ele, que ela deixe de ser submissa. Ao contrário, essas mulheres estão tendo a oportunidade de receber ainda mais de Deus aquilo que ele derramou em nossas vidas. Para quê? Para ativar nesse homem, o homem espiritual que ele é, o homem provedor que ele é, o homem protetor que ele é, através não de uma pregação falada, não de uma cobrança de vamos para a igreja, vamos ler a Bíblia, mas de uma demonstração no dia a dia de graça, de favor, de serviço, de amor, né? Exatamente. Vamos ver a pergunta aqui para a Gica. A pergunta é com a Gica. Se ela casou errado, por exemplo, por que não tinha essa consciência e agora ela tem que viver uma nova missão e o marido não quer? E aí? Eu não sei que tipo de missão, mas, gente, casamento errado, uma vez casado, não tem essa casar errado. Porque para Deus, entendeu? Ele quer transformar você e o seu marido e fazerem vocês desfrutarem do propósito dele. Tá? O legal, assim, quando a gente, né, já é convertida antes de casar, Cristo nos dá sabedoria para escolher, né? Então, eu não acredito, Amanda, assim, eu não acredito que Deus, assim, fala... Eu até acho que Deus tem uma pessoa para você, que seria ideal. Mas depende do nosso livre-arbítrio, depende das nossas escolhas. Não, eu também não acredito, não. Eu acredito que você escolhe. Escolheu a pessoa, tá escolhida e ponto final, e Deus assume assume o compromisso de transformar você e a sua vida. Se um é de Jesus, a família inteira vai vir para Jesus. Não tem jeito. Entendeu? E aí tem um outro ponto, né? Que às vezes essa questão de, mas aí eu estou numa nova missão e a gente começa a estabelecer missão. E missão quem dá, né? Vocação, o que é uma vocação? É chamado. Então, quem decide o chamado? Quem chamou. Sim. Quem decide a missão? Quem comissionou, né? Então, a missão não é a gente que faz uma nova missão, que decide uma nova missão. Você tem que estar alinhado com Deus, sintonizado com Deus, e é Ele que te diz a missão. E Deus não é Deus de confusão, Ele não é de polar, Ele não muda de ideia. Uma vez que Ele deu uma missão para você com este homem que está do seu lado, essa é uma missão só. E aí vem um outro ponto que também a revelação da graça, ela vai nos dar consciência disso. Se o seu marido, nem o seu marido sabe qual é a missão dele em Cristo, na Terra, nessa geração, e nem você, é mais um chamado para você, na presença do Senhor, e descobrir, Senhor, o que o Senhor tem para a vida do meu marido? Para que eu me casei com ele? Como eu posso ser uma auxiliadora do Senhor com relação à sua missão para ele? E o Senhor, ele vai começar a te conduzir, porque eu creio que a única estabilidade do lar que depende da esposa é a estabilidade emocional. Uma vez que ela está governada pelo Espírito Santo e a sua alma, seus pensamentos, vontades e emoções se manifestam de acordo com aquilo que ela recebe no Espírito, essa estabilidade que ela passa para o lar, marido e filhos, traz eles para um ambiente de harmonia e glória, onde eles conseguem se sintonizar com Deus a ponto de saber para que eles existem, para que eles são chamados, porque eles são esposos, porque eles são pais,
o que é para fazer da vida deles. Você também pensa por aí, Vitor? Sim, e você falou uma chave aí, eu acho que para nós mulheres, é estabilidade emocional. Isso, sim, na condução de um lar faz toda a diferença, faz toda a diferença. Mulheres que, né, alto e baixo, que não têm ainda consciência de quem você é em Cristo Jesus, da sua identidade em Cristo Jesus, você vai ser instável. Por isso que eu falo, tudo começa primeiro do seu relacionamento com Deus, do seu entendimento com Deus. A partir do momento que você entende isso, quem você é, aquilo que Jesus fez para você, então você vai conseguir distribuir na tua família. Não adianta você querer fazer o caminho inverso. Não adianta. Até porque não vai ter esforço, né? Quando isso acontece dentro de você, como eu disse, é inevitável. É inevitável você ser a expressão de Cristo no seu lar. Não é um esforço, ai meu Deus, eu vou ter que perdoar esse homem de novo, ai, eu vou ter que repetir isso de novo. Não, você começa a agir com o outro como Deus, como você reconhece que Deus age com você, com tamanha misericórdia, compaixão, longanimidade, enfim, como Deus é. Sim, sem dúvida. E isso, né, Amanda, ele acontece, né, tanto no casamento, porque às vezes acaba o marido fazendo alguma coisa e eu mesmo em situações, eu falo assim, vou buscar minha justiça própria, né? Eu já passo por cima, vem cá, meu amor, tipo, isso é você entender, você derramar graça, né? Isso, derramar graça. E isso mudou muito também com os meus filhos, né? Porque, assim, a gente é criado de uma forma, tipo, se você for... É meritocracia, né? Se você fizer direitinho, você merece. Se você não fizer, você não merece. É óbvio que com criança, a gente tem que achar o equilíbrio, porque você está ensinando eles valores e princípios também. Ele não tem ainda, né? Mas, assim, eu tirei frases como essa. Ah, Deus vai ficar muito bravo com você. O Papai do Céu não gosta mais de você. O Papai do Céu não vai te dar. Não. E eu me vejo muitas situações demonstrando graça sobre a vida dos meus filhos. Eu chamo a atenção deles, eu chamo eles para perto, converso e falo, olha, você não merecia ir tomar sorvete agora, comer um chocolate. Mas a mamãe ama tanto você que eu vou te dar um chocolate. É óbvio que eu não faço isso em todas as situações, porque, como eu falei, a criança ela não tem princípio e valores formados ainda. Mas você tem, você vai usá-lo de acordo com a sua sabedoria e experiência. Exatamente. Então, assim, outra coisa que até um dos meus filhos, uma vez eu falei para ele, ele virou para mim e falou, mamãe, eu não sabia. Ele fez uma coisa errada, eu chamei ele, eu corrigi ele, né? Foi verbalmente a correção. E eu virei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu continuo te amando mesmo quando você erra? Ele olhou para mim e falou, não, mamãe, não sabia. Eu falei, filho, a mamãe te ama de um tanto até você errando. Mas eu te amo tanto. É curativo, né? Eu te amo tanto que eu quero te auxiliar e te ensinar para que você não faça isso. Porque outra coisa que eu mudo também, que eu mudei bastante depois do entendimento da nova aliança. Quando a criança, eu falo um não para eles falam assim, mas por que não? Não só porque, não, eu não quero, porque é a minha ordem. Eu explico, eu falo assim, eu não quero que você faça isso porque você vai se machucar. Isso vai gerar um prejuízo para você. E é a mesma coisa na nossa relação com o pecado, Deus com o pecado. Deus não quer que a gente peque, não porque ele tem problema com o pecado, porque ele não pode se relacionar conosco. Não, porque o pecado gera prejuízo para nós. Exatamente. Então, eu tenho mudado isso na criação com os meus filhos e eu tenho explicado isso e toda hora eu falo, filho, assim é Deus conosco. Esse amor que a mamãe está transferindo para você dessa forma, é assim que o Papai do Céu nos ama. Eu não olho para o seu erro. E quando eles vêm e me pedem perdão, né? Ai, mamãe, me perdoa. Eu já falo, filho, eu já te perdoei antes de você me pedir perdão. Falei, você já está perdoado antes de você pedir perdão, porque meu amor por você não está baseado no que você faz ou deixa de fazer. E eu já Irmãs amadas, mamães, isso que a Giovana está falando é tão importante, porque hoje, todo adulto ferido, toda mulher ferida, todo homem ferido, ele com certeza carrega suas feridas, seus traumas, ele tem baixa autoestima, ele não sabe qual é a identidade dele, ele não é um homem seguro, uma mulher segura, que se autovaloriza, ou tudo isso, todos esses problemas de origem emocional, porque lá atrás eles não tiveram pais
talvez tinham condição, conhecimento, né, do evangelho para transmitir isso para eles. E assim, até os 7 anos de idade, desde acho que a terceira semana, o terceiro mês de gestação, até os 7 anos de idade, todas as nossas crenças são fortemente programadas através do que nós ouvimos, né? Então, esse início, qual a idade dos seus filhos, Gi? Eu tenho a Charlotte de 4, o Giordano de 7 e o Lorenzo de 9. Aí, todos aí nessa faixa etária de que são a principal fase em que eles estão sendo programados para a vida que eles vão viver. É claro que depois eles vão poder reprogramar quando quiserem, mas essa é uma fase crucial. E se os pais não entendem o seu papel enquanto pais na presença de Deus, enquanto pais da nova aliança, enquanto pais que são ministros da graça e ministros do evangelho, nas pequenas coisas, desde uma correção, ou um bom dia, uma boa noite, ou uma pergunta como essa: filho, você sabia que eu te amo até quando você erra? Se os pais negligenciam isso, pensa no impacto negativo que isso vai causar no futuro desse homem, desse menino que hoje vai ser um homem, que amanhã vai ser um homem, dessa garotinha que amanhã vai ser uma mulher, que vai ser esposa, que vai ser marido e assim por diante, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E outra coisa, que é essa demonstração da graça, demonstração do amor, da paternidade de Deus na correção. Porque Deus ama Deus corrige a quem ama, né? Então, dizer não por isso e por aquilo, mostrando que é para o bem dele, que é por amor a ele, com certeza dá um senso de segurança. Crianças precisam de segurança e de limite vindo dos seus pais. Às vezes as pessoas pensam que está na graça, não está na graça, então pode tudo, libera geral. Não. Nós não vivemos numa terra sem lei, nós vivemos sobre a lei do Espírito da vida, que é o Espírito do amor, que é o Espírito de Cristo falando em nós. E enquanto pais, né, eu creio que os pais são a vontade expressa de Deus para os filhos, porque eles ainda não têm, né, essa maturidade de reconhecer. Então, onde é que eles veem a autoridade de Deus, o amor de Deus funcionando, existindo? Nos pais. Sim. E a maneira como você expressa isso para as crianças, como você verbaliza, como você demonstra, vai dizer para elas como é que Deus nos trata, como é que Deus nos vê, como eles vão se relacionar com Deus. Se eles se relacionam comigo com medo, passa esse amor, ele passa pela mesma linhagem, digamos assim. Isso. Né? Tanto é que a gente vê pessoas que tiveram pais ausentes têm uma dificuldade grandíssima em se relacionar com Deus. Por quê? Porque não entende a paternidade. Né? Exatamente. Então, assim, eu tento relacionar com os meus filhos da mesma forma que hoje eu me relaciono com Deus, não eu, mas o que Deus é para mim. É óbvio, gente, que eu me estresso, não vou achando que é 1000 maravilhas, não, tá? Que eu não tenho mais loucura, que eu dou uns gritos, que às vezes, né, a gente dá aqueles tapinhas, assim, tipo, né, que depois você fala, nossa, meu Deus, né? Fiz errado. Ó, gente, a gente e aí, nessa hora que você faz errado, você vai lá, recebe graça. Sim, recebe né? graça. E derrama essa graça. Converso com os meus filhos. A mamãe fez errado, não devia ter agido assim com você. E isso é uma coisa até que meu marido fala muito para minhas crianças. Isso eu aprendi com ele, eu acho fenomenal. Ele, várias vezes, quando a gente conversa com as crianças, ele fala assim, você acha que o papai não erra? O papai também erra. Ótimo. Entendeu? Porque a gente demonstra para eles que a gente também é falho. Né? E que vocês também precisam do evangelho, do favor e da graça de Deus como eles, né? Exatamente. Ou seja, hoje, por que eu vejo assim, não, todo mundo vê, todo mundo conhece uma porção de pessoas, de filhos de pais cristãos, há muitos pais pastores que se desviaram. Por quê? Porque dentro de casa eles não viam a atuação do evangelho. Não. Eles viam pai e mamãe crentão, crentona que não erra, né? Que vivia ali dentro do seu esforço moral, para os outros. Mas dentro de casa eles conviviam com os erros, com os pecados, né? Sim. E peraí, então que evangelho é esse? Que vida é essa? Que hipocrisia é essa? Eu não quero isso para mim. Até porque quando eu olho para minha fraqueza, eu falo, eu não vou dar conta mesmo de lidar com isso diante de Deus, já que para eu merecer viver em Deus, eu tenho que parar de ser assim como eu sou, então é melhor desistir. E aí entra um grande ponto que eu creio, né? Se eu tenho sido instruída pelo Senhor e eu louvo a Jesus por ele ter essas conversas comigo enquanto eu ainda não tenho os meus filhos, a respeito de que toda correção em amor na nova aliança, ela deve ser feita reforçando a identidade da criança, né? E a sua própria identidade, você como mãe. Então, por exemplo, o menino foi lá e mentiu, né? Mentiu porque o instinto da carne foi lá e falou, ele não queria levar uma bronca da mãe, ele falou que não fez o que fez. Sim. Aí a mãe veio, seu mentiroso, não sei o que, blá, blá, blá.
aquilo ela está dando para ele consciência de culpa do pecado. Sim. Na nova aliança, nós não fazemos isso. Nós liberamos a remoção da culpa. Então, mas como é que eu vou corrigir? O menino precisa saber que isso é errado, que isso não é bom. Você vai reforçar a identidade dele. Meu filho, você não é um mentiroso. Exatamente. Você não precisa fazer assim. Você pode contar a verdade para a mamãe. Você isso, você aquilo. Então, você começa a reforçar. Você é um menino de Jesus. O Espírito de Jesus habita em você, que é a verdade. Então, você não precisa mentir. O que você fez? Foi isso, da próxima. Aí você dá a lição, você explica, mas reforça quem ele é. Reforça que ele não precisa daquele pecado. Não é que ele não pode. Sim. Não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a árvore da vida. Filho, você é maior do que isso. Filho, você não precisa disso. Filho, você não existe para isso. E a mamãe te ama assim, assim, assim. E a mesma forma, quando a gente quando você fala, né, você receber essa identidade e fala, olha, filho, a mamãe errou com você, a mamãe se irou com você, a mamãe gritou com você, mas essa não é quem eu sou. Eu te amo. Esse foi um momento de falha. Você me perdoa? Então, quando a gente vem para esse lugar de reconhecer quem nós somos em Cristo, apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados e fragilidades, apesar de ser assim, Deus não nos atribui culpa, como diz em Romanos 4:7, ele removeu a culpa, então nós conseguimos viver o evangelho sem hipocrisia, verdadeiro como é. E esse é o testemunho para os filhos, para o esposo, de que o poder de Deus realmente opera em nós e transforma a nossa vida, né? Sem dúvida, Amanda. E é muito lindo isso. E eu vejo o quanto eu comparo com a minha criação, né? Que eu cresci tendo medo de Deus. E eu vejo isso nos meus filhos, essa diferença, né? Principalmente no mais velho, né? Então, por exemplo, dá um exemplo que aconteceu ontem, né? Que eu achei demais. Em casa, toda vez que eles falam assim, ai, mamãe, tô doente. Desde pequenininho eu já falo assim, Jesus tinha doença? Não, então você é como Jesus é, você não está doente. Né? Amém. Óbvio que eu vou tomar as providências, mas eu já vou falando. E aí, eu tinha, em nome de Jesus, um problema no sangue de ferritina baixa, que é ferro, né, um pouco de ferro baixo. E eu fiz meu exame e deu super baixo essa semana, né? E aí, eu tava indo tomar o ferro. Né? O Lourenço olhou para mim e falou assim, mamãe, por que você tá tomando remédio se você é curada? Falei, amém, filho, eu recebo essa palavra, a mamãe é curada. Falei, mamãe, assim como Jesus é, você é. E a gente amém. Tomando banho, eu quero orar por você. Falei, tá bom. E eu fiquei impressionada com a autoridade que ele orou, porque ele já entendeu que ele é. Entendeu? Então ele pôs a mão e eu tinha um nodulinho aqui também, que não é nada, mas se eu salivo muito, ele entope a glândula salivar, então ele dá uma inchada, né? Ele pôs a mãozinha, ele falou, mamãe, já vou orar também pela sua bolinha. Ele pôs a mãozinha. Aleluia! Esse entendeu quem ele é. Jesus, nós não aceitamos, eu não aceito. Eu, em nome de Jesus, porque o Senhor habita em mim, eu removo, em nome de Jesus, amém. Esse sangue, essa ferritina baixa da mamãe, essa bolinha, ele fala bolinha, essa bolinha que ela tem. Porque amém. Nós somos nós somos sarados. Então, e tipo assim, eu fiquei ali, a oração dele rapidinha, eu agradeci, eu recebi, eu falei, amém, filho. Depois eu fiquei pensando, eu falei, olha a oração que ele fez, porque ele entendeu quem ele é em Cristo Jesus. Amém. Eu aproveito esse testemunho para declarar aqui sobre as mamães que estão nos assistindo isso, que elas recebam esse entendimento, essa atitude, que se dispõe ao seu coração e entender que vocês são ministros da graça no seu lar, para o seu marido, para o seu filho, e a partir do seu posicionamento é isso que você vai gerar no seu filho. Crianças que, independente da idade, são cheias do Espírito Santo porque entenderam a identidade delas, quem elas são em Cristo, qual a autoridade que elas têm, qual o poder que elas têm, qual a liberdade que elas têm, né? E o testemunho que você deu também me faz lembrar algo que eu tenho aprendido recentemente, que eu fico dizendo para a minha alma, ministrando isso à minha alma para que eu entenda. O ponto da nossa vida cristã não é o que você faz de certo ou errado, o que você faz em fé ou não, embora isso tenha o seu lugar, mas a raiz disso é o crer corretamente. Ah, mas pode tomar remédio se você sabe que é curar? Ah, mas você vai no médico? Peraí.
A questão é crer corretamente. É o crer corretamente que vai te fazer viver corretamente. É o crer corretamente que vai te fazer viver no benefício da obra consumada de Jesus, né? Então, seja em relação à sua saúde física, seja em relação às suas emoções, ao casamento, às finanças, quando você crê corretamente, quando você pensa como Jesus pensa, quando você crê no que Deus diz, e você se apega a essa verdade, você vai exercitando essa confiança na prática da palavra, e quando você vê o seu viver, reflete o que você crê. Mas isso é um processo de perseverança, de persistência, né? Eu falo que a gente começa a mudar a mente, então a gente começa a crer, a gente começa a falar, né? Crie, por isso falei. Mas ainda, aquela revelação não explodiu dentro de você. E a hora que ela explodir, então as coisas acontecem. Por isso que a gente não pode... Aí toma todo o seu ser, né? A gente não pode deixar de ir falando aquilo que Deus diz que nós somos, aquilo que a palavra de Deus diz. E foi muito engraçado, porque antes dele orar, ele falou assim, mãe, não tem aquele olhinho? Eu falei, filho, não precisa do olhinho, porque a unção está sobre você. Você já é o óleo. Você já é o óleo, sabe? Então, eu vejo assim, a simplicidade, sabe? Um dia ele chegou, foi até no mesmo dia que eu me batizei, ele falou assim, mamãe, eu quero me batizar. Eu falei, filho, é para agora. Eu falei, você tem consciência do que significa o batismo? Sim, chamamos os irmãos, o meu marido, falei, vamos para a piscina, vamos batizar. Outra vez ele perguntou, mamãe, o que é esse negócio de orar em línguas, que eu vejo você orando em línguas? É só falar palavras assim? Eu falei, filho, o Espírito Santo que nos dá. Você só não tem que ter medo, você tem que saber que ele habita em você. Abre tua boca e fala. Pois chegou, da escola, e falou, mamãe, eu tava quietinho no recreio, eu tava orando. Você acredita que eu comecei a orar em línguas? Entendeu? Sem ninguém pôr as mãos, sem ninguém... Dentro da escola, eu falei, amém, filho. A fé simples de uma criança que confia no que ouviu, né? No que ouviu de Jesus. É isso que nós precisamos, dessa fé simples para parar de ficar duvidando, parar de fazer complexidade para aquilo que é simples. É simples, é isso que é. É simples, é o crer, você crê. Eu falei, ele creu naquilo que eu falei e ele desfrutou daquilo. Deixou fluir. Quando veio, né, o fluir do Espírito Santo, ele não resistiu. Ai, as palavras são essas. Será que eu estou imitando alguém? Será que isso? Será que aquilo? Que é o que acontece com muitos de nós, né? Dica, como eu imaginava, a conversa está tão boa e o nosso tempo está chegando no final, faltam poucos minutos. A gente vai precisar conversar muito mais aqui, porque a gente só pincelou aí alguns assuntos, mas eu creio que foi o suficiente para que o Espírito Santo abra os olhos do entendimento das nossas irmãs aqui para tudo aquilo que ele quer realizar na vida delas enquanto mulheres, enquanto filhas de Deus, enquanto esposas, enquanto mãe, enquanto dona de casa, cuidadoras do lar, né? E assim, queria que você se despedisse dizendo assim, deixando assim uma última mensagem sobre o viver da nova aliança em casa, no lar, na família. Eu sei que, enquanto a gente estava falando aqui, algumas irmãs fizeram alguns comentários, algumas perguntas, eu não consegui acompanhar. Há muitos conflitos pessoais que se vivem na questão do casamento, na questão da escolha do marido, de quem vai casar, quem já casou. E eu tenho absoluta certeza que todas as respostas estão em Cristo e que o Espírito Santo é o perfeito ajudador, consolador, conselheiro, para falar intimamente, especificamente com cada uma delas, né? Com certeza. Então, assim, deixa essa mensagem do que é para você, esse guiar do Espírito na graça para viver família, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai concluir, vai continuar explicando para elas o que elas precisam entender para a vida pessoal de cada uma, né? Então, gente, em especial para as mulheres, né? Homens, não fiquem chateados. Mulheres, amem ser mulheres. Primeira coisa, porque é maravilhoso ser mulher. Desfrute de um relacionamento com o pai, sabe? Eu acho assim, é tão poderoso. Isso que as coisas se passaram, se fez tudo novo. E nós somos novas criaturas. Pega essa palavra, você é nova criatura. Pega o teu passado, o que você viveu com o teu marido, o que aconteceu no seu passado, esquece, porque Deus não tem memória. Não se sinta mais condenada por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Desfrute de um relacionamento com o Pai 24 horas por dia. E só deixa ele transbordar através da tua vida. Você é mais forte do que você imagina, você é mais valente do que você imagina, e o Espírito do Senhor está sobre você. E ele te enche de sabedoria, é ele quem te capacita, é ele quem te transforma. E eu quero mesmo assim,
declarar sobre a vida de cada uma de vocês, que o marido de vocês olhem para vocês e veja o brilho de Jesus nos seus olhos. Veja o brilho de Jesus, porque eu acho que a coisa mais preciosa que nós temos é Jesus. E quando a gente tá com ele, né, e a gente deixa isso brilhar, as coisas começam a fluir, você começa a ter uma autoridade dentro do seu lar e só deixa fluir, ame e olhe toda hora para a obra consumada de Jesus. Você teve dúvida? Olha para a obra consumada de Jesus. Mulheres que estão passando pela situação difícil de separação, não aceite o fim do seu casamento. Não é vontade de Deus essa separação. É mentira do inferno isso. Você foi casada, Deus ama a sua família, Ele tem o melhor e vocês vão viver do melhor de Deus ainda na vida de vocês. E tudo é possível para aquele que crê. Que você seja ativado agora na confiança de que aquilo que parece impossível ser transformado no seu casamento, a partir de agora, você entrou numa jornada de transformação a partir da sua fé em Jesus. Amém? Amém. Dica. De todo meu coração, obrigada. Vamos marcar mais. Irmãos, agora é a hora de fazer aquele print lindo, maravilhoso. Registrar que você esteve aqui, que você está assistindo, que você recebeu algo de Deus. Você vai postar nos seus stories com algo que Deus falou no seu coração, aquilo que você recebeu aqui. Vai marcar a Giovana Reset na Graça, vai marcar a gente para a gente saber qual foi o seu testemunho, o que Jesus falou com você, porque isso testifica daquilo que nós estamos fluindo e liberando aqui. Com certeza a gente vai ter outras oportunidades, outros momentos aqui. Agora, uma coisa é fato. O dia vai continuar, a gente vai terminar a live, a gente vai viver o dia dela, eu vou viver o meu e você o seu. E você vai continuar na presença de Jesus, você vai continuar na presença do Espírito Santo. Então, continue ouvindo, Ele quer falar com você, intimamente. Eu declaro encontros com Jesus hoje no seu dia, com todos vocês. Encontros íntimos, pessoais e poderosos, onde você vai ouvir Jesus falar no seu ouvido exatamente aquilo que Ele já te deu para que você viva a abundância na sua família, no seu casamento, para que você viva a abundância no seu ser, no seu interior, a abundância de paz, de harmonia, que você receba todo o perdão, toda a reconciliação, amém. Tudo aquilo que Ele deu para você na cruz, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Obrigada, um beijo, Foi muito bom, viu, estar aqui com vocês. Amém, eu amei também. Com certeza foi maravilhoso e foi muito precioso. Até uma próxima. Eu creio. Até a próxima, então. Bom dia para vocês, bom dia para todos vocês, gente. Bom dia, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém.